Fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero trazer aqui com vocês o que é melhor, as ações preferenciais ou as ações ordinárias do Bradesco. Então, vamos pro vídeo. Para a gente começar, eu quero trazer aqui primeiro um pequeno racional do motivo pelo qual eu vou fazer esse vídeo, que alguns podem não conhecer. Existe uma lei que fala sobre isso e existem sim inúmeros vídeos aqui no YouTube que falam sobre o porquê que existe uma diferenciação entre ações ordinárias, que são aquelas com final 3, e ações preferenciais, que são normalmente com o final 4. O que acontece? A lei, ela prevê exatamente que as ações preferenciais, elas têm direito a um dividendo maior do que as ações ordinárias. Claro, aqui existe uma diferenciação entre aquele que possui ações com final 3, tem direito a voto, tem direito a decidir e deliberar sobre algumas coisas que são postas na Assembleia, naquilo que vai ser tomado como decisão para gerar o rumo da empresa, para que você possa ditar efetivamente o que vai acontecer, onde vão ser feitos os investimentos, onde deve ser feito o pagamento de alguma dívida, enfim, tudo isso é discutido numa Assembleia que é feita ali a depender do estatuto da empresa, mas normalmente ali a cada 2, 3 meses é feita uma Assembleia para que eles consigam avaliar especialmente algumas questões relacionadas a dividendo ou até o rumo da empresa. Então, sabendo basicamente que a divisão entre as ações ordinárias e preferenciais se dá basicamente que as ordinárias têm direito a voto e as preferenciais não, e consequentemente as preferenciais, por conta de não ter esse direito a voto, acabam ganhando mais dividendos e as ordinárias não têm esses 10% a mais. Então eu vou trazer vocês aqui para minha tela para a gente trabalhar basicamente o que eu trouxe aqui. Eu já vou deixar a tabela toda pronta, eu não vou esconder nenhum dado, mas eu quero que vocês acompanhem comigo as premissas pelas quais eu passei para que eu pudesse efetivamente chegar a esses números. É importante a gente analisar que pelo menos hoje a cotação do dia que eu peguei, o Bradesco 3 está a R$ 12,79 e o Bradesco 4 a R$ 14,37. Eu fiz uma simulação de um aporte único de R$ 10.000. Esses R$ 10.000 para cada uma dessas ações me geraram basicamente 781 Bradescos ordinária e 695 Bradescos preferenciais, ou seja, são quantas ações eu consegui comprar com esse valor. O que eu fiz? Todo ano o Bradesco ele tem como política uma bonificação de ações. Houve anos que já chegou a 20%, alguns anos 5%, mas a maioria dos anos ele permaneceu aqui numa bonificação de 10%, então eu mantive isso como se fosse um dado factível e um dado possível para os próximos anos. Então eu estabeleci aqui alguns tantos anos de bonificação e eu comecei aqui com 781 e 695, que basicamente seria esse número aqui de ações. Por que aqui eu desconsiderei esse número depois da vírgula? Porque ações com valor assim quebrado, a gente tem que considerar o valor menor, porque ainda aqui eu não consegui completar uma ação inteira, então eu considerei um número menor. O que eu fiz? Basicamente eu peguei o valor inicial e fiz mais 10% e projetei isso para o futuro. Se vocês pegarem aqui exatamente nessa tabela, vocês vão ver que no final das contas aqui eu tenho que Bradesco 3 eu cheguei a 4.777 ações e Bradesco 4 eu cheguei a 4.251 ações. No final das contas, claro, não há uma diferença muito grande em relação ao valor que foi aportado, ao valor que foi chegado no final. Aqui eu tenho uma diferença basicamente de R$ 11, se vocês conseguirem enxergar aqui na tela. Eu tenho uma diferença de 61.090 para 61.080. Não é uma diferença grande, mas esse não é o principal objetivo do vídeo, porque no final das contas você vai ter um número de ações correspondente, claro, a um valor muito próximo àquilo que é a bonificação. Ou seja, se você vai bonificar 10%, aquele valor, claro, ele vai sempre ser multiplicado por 10% e o valor final não vai ter uma alteração grande. Agora, o que eu quero trazer com vocês? Será que vale a pena, por conta dos dividendos, por conta de alguns outros fatores, você ter ações final 3 ou ações final 4? E aqui, já dando a resposta para vocês, não há uma diferença muito significativa entre uma coisa e outra. Eu peguei aqui os dividendos de Bradesco 3 e Bradesco 4, que estão anunciados para o ano de 2023, e aqui pelo menos está 73 centavos e 81 centavos por ações. Claro, eu não estou descontando aqui o valor de 15% do juros sobre capital próprio, eu peguei o valor seco mesmo, apenas para que a gente pudesse fazer a conta, porque esses 15% vão ser debitados de qualquer maneira e o valor final vai ser igual. Eu quero trazer aqui com vocês o racional por detrás de investir em uma ou outra empresa, aí é aquilo que você preferir. Se nós pegarmos efetivamente
efetivamente o valor das 4.777 ações e da outras 4.200 ações e fizermos a multiplicação pelo valor efetivamente dos dividendos, você vai ter um valor final de R$ 3.486 e na outra R$ 4.442, uma diferença aqui de quase R$ 44. Claro, se nós considerarmos aqui um aporte único de R$ 10.000 e projetarmos isso apenas com bonificações, claro, não é um valor tão significativo. Agora, se nós tivéssemos, por exemplo, uma conta investindo sempre um valor mensal e esse valor ele pudesse aumentar a diferença entre uma ação e outra, para que você tivesse um número maior de ações de Bradesco 3 e talvez menor de Bradesco 4, isso pudesse fazer no longuíssimo prazo uma diferença até que razoável no seu patrimônio. Agora, quando a gente olha exclusivamente para isso, não é de se assustar, porque não é uma diferença muito grande. Apenas aqui R$ 43 num prazo de 20 anos aqui que eu fiz a projeção com vocês. Então, se você olhar para tudo isso e enxergar, olha, eu prefiro, por um aspecto psicológico, ter mais ações, ou pelo menos um número maior de ações, eu ficaria com o Bradesco 3. Agora, se você não tiver essa preocupação de olhar para o seu home broker e falar, poxa, eu tenho quase 5.000 ações, e você preferir comprar empresas, ou pelo menos aquelas empresas com ticker um pouco mais baixo, o BBDC3 pode ser uma boa escolha para você. Agora, se você enxergar que no final das contas a bonificação ela vai te ajudar a conquistar um maior patrimônio, e além disso, a relação de dividendos por conta desse extra que as ações preferenciais possuem não vai fazer uma diferença tão grande para você no longo prazo, talvez seja interessante você comprar a BBDC4, porque no final das contas, por mais que você tenha assim uma diferença um pouco pequena aqui de R$ 43, mas você vai ficar protegido e ter essa preferência aqui dos 10%. No entanto, eu particularmente, o que eu faria se eu tivesse a opção entre escolher apenas entre uma e outra? Eu particularmente ficaria com BBDC3. Por quê? Primeiro, ela traz uma questão psicológica muito interessante, que você acaba comprando uma ação mais barata da mesma empresa. Porque se nós pegarmos aqui o Bradesco 3, ele está a R$ 12, o Bradesco 4 está a 14. Faz diferença? Claro, um pouco menos aqui de R$ 2 de diferença, mas ainda assim é interessante você ter a noção de que você está comprando algo mais barato. No final das contas, eu tenho mais ações que vão ficar detidas no meu poder. Eu vou ter ali, no final desses quase 20 anos, apenas com bonificações, quase ali só 5.000 ações. Agora, por outro lado, na BBDC4, eu chegaria às quase 4.300 ações, que é um valor bem menor, no final das contas, de ações que eu vou deter. Agora, se pegarmos na questão de dividendos, a BBDC3, por conta desse número maior de ações, vai me gerar um maior dividendo em relação ao BBDC4, apenas com uma diferença aqui de R$ 43,91. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, para que você entenda efetivamente qual a diferença entre uma ação ordinária e uma ação preferencial. E aqui eu fiz uma conta bem simples, uma conta considerando parâmetros fixos. Eu sei que a Bolsa de Valores ela é uma caixinha de surpresa, pode ser que amanhã o Bradesco decida nunca mais bonificar suas ações e pode ser que ela comece a bonificar talvez em 15%, 20%. Existe sim essa margem de dúvida do que vai acontecer com a empresa. Existe sim, na verdade, na Bolsa de Valores toda uma dúvida do que vai acontecer com todas as empresas que estão lá listadas. Só que, se nós formos fazer alguma projeção, tomarmos como base algumas premissas de que, por exemplo, o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil são empresas que dificilmente vão deixar de existir por conta do tamanho dessas empresas, é muito interessante e possível nós fazermos projeções para o futuro em relação a determinados parâmetros que a empresa mesmo traz, como bonificações, como dividendos, como juros sobre capital próprio e inclusive rendimentos que a própria empresa tem com o seu próprio operacional, ou seja, quanto que é possível projetar que o Bradesco, que o Itaú, que o Banco do Brasil, eles vão conseguir lucrar para os próximos anos. E isso é uma forma bastante inteligente de você enxergar a empresa e você fazer uma alocação eficiente do seu capital, colocar todo o seu capital, ou pelo menos uma boa parte dele, em ações que sejam protegidas por diversos fatores, e um dos fatores que traz essa proteção é a previsibilidade. E o Bradesco é uma das ações mais previsíveis da Bolsa, tanto é que é uma das empresas que tem uma das maiores bases de acionistas da Bolsa de Valores. Tanto é que é uma ação extremamente querida por diversas pessoas, que hoje, porém, não faz parte do meu portfólio, mas eu já cheguei assim a estudar essa empresa, já cheguei a olhar seus números, mas enxerguei outro banco, claro, já falei aqui no canal diversas vezes sobre o Banco BMG, que é um dos que eu mais tenho aportado recentemente. No entanto, o Bradesco ele seria a minha segunda opção, diversos
entre diversos dos bancos que nós temos aqui na Bolsa de Valores. Então, eu espero que você tenha gostado. Considere aqui se inscrever no canal. Nós estamos chegando aos quase 700 inscritos. Quero agradecer a todos que têm assistido aqui o canal. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!